Olá! Como vai? Tudo bem? Vou colocar uma música aqui pra gente. Como foram de fim de semana? Estão me ouvindo bem? Vendo bem? Tá tudo certo? Me falem. Se você vai assistir essa live depois, seja muito bem-vindo a essa reprise, onde eu vou falar sobre o que é espiritualidade. Vamos desmistificar o que é espiritualidade. Muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar um minutinho. Gente, tem uma novidade. Tem duas novidades, na verdade. Uma novidade é que agora eu tenho uma playlist no Spotify que chama Espiritualidade para Iniciante. Tipo, por exemplo, tem essa música lá, tem várias outras. Eu já coloquei lá, acho que umas 60 músicas que elevam o nosso padrão vibracional. E no fim eu vou contar uma outra novidade que eu tenho também. Essa eu vou guardar, tá? Bem-vindos, todo mundo que tá chegando aí. Eu amo ver o que significam as músicas. E essa aqui, por exemplo, ela fala que eu me curvo diante da sabedoria divina. Olha que lindo! É muito bom a gente saber o que a gente está cantando, né? E é isso que acontece quando a gente canta certas músicas que abaixam o nosso padrão vibratório, né? Que nos deixam tristes, para baixo. Por isso que eu quis criar essa playlist lá, para que você possa ter aí uma playlist para você elevar o teu padrão. E aí eu gosto de ver o significado, então eu coloquei somente músicas que realmente elevam o nosso padrão. Olá, olá, todo mundo que está entrando, gente, sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de falar sobre esse tema, espiritualidade. O que aconteceu? Eu fiz uma mini enquete aqui no Instagram sobre o que as pessoas achavam da espiritualidade, se espiritualidade é algo muito complexo para as pessoas ou se é pouco complexo. E aí cerca de 70% responderam que é muito complexo espiritualidade. Então, assim, é muito pertinente falar desse assunto, é muito pertinente esclarecer de uma forma simples, né, o que é espiritualidade. E eu vou trazer aqui de forma simples, de forma bem fácil de compreender o que é a espiritualidade para mim. Então vamos começar? Vamos começar então. Então, olha, eu quis trazer mesmo esse tema para desmistificar. É um tema que foi pouco falado, pelo menos na minha experiência, né, na infância. É um tema que foi pouco falado, não era uma coisa que se colocava em pauta na mesa, né, no café do almoço. Então eu cresci simplesmente criando coisas na minha cabeça. E eu tava pensando aqui no tema para fazer essa live, e aí eu falei, gente, será que a minha mãe falou pra mim alguma coisa de espiritualidade? E eu não me lembro, tá, gente? Eu não me lembro. Pode até ser que ela tenha falado, mas eu não me lembro dela falando pra mim sobre espiritualidade, né, explicando o que era. Sim, a gente rezava, né? Minha mãe sempre acreditou muito em Deus. E a gente rezava, era sabido que ali naquela casa a gente acreditava em Deus. Isso era sabido. Só que isso nunca foi colocado, tipo, como uma pauta, assim, sabe, de um assunto na mesa, sabe, de explicar verdadeiramente. Então eu sabia, sei lá, acho que o que eu ouvia na igreja, eu achava que aquilo ali era, né, a total verdade, que ir na igreja era estar com a espiritualidade em dia. Só que eu acho que isso não foi me falado. Eu compreendi ali com as coisas que aconteciam ao meu redor ali, né, aquela dinâmica, minha tia que era mais fervorosa na igreja católica, eu ia com a minha tia. Então naquela dinâmica ali eu acho que eu compreendi isso. Porque nunca, né, eu resgatando aqui na memória, eu não lembro de alguém ter falado assim, olha, Selma, espiritualidade é ir na igreja. Acho que ninguém nunca me falou isso, mas eu compreendi ali naquela dinâmica. Por quê? Porque as nossas crenças, tudo aquilo que a gente acredita e tal, né, vem a partir das coisas que as pessoas nos falam e a partir das coisas que a gente vivencia.
Então, eu vivenciei isso ali, vivenciei essa questão de ir na igreja, então eu compreendi ali que isso era espiritualidade, né? E aí, o que acontece? Eu trouxe, então, essa crença da minha vida, né, de que espiritualidade era ir na igreja, e aí eu passei pela igreja, né, católica, eu frequentava a igreja católica com a minha tia, depois eu passei na igreja evangélica, me batizei, enfim. E quando eu não fui mais na igreja, eu achei que eu não estava mais vivendo a minha espiritualidade, né? Porque eu tinha esse conceito de que espiritualidade era ir à igreja. Então, a partir do momento que eu deixei de ir à igreja, eu considerei que minha espiritualidade estava zero. E aí, essa falta, né, de compreensão, essa falta de clareza sobre esse tema, né, essa falta de diálogo nas famílias, isso causa uma certa complexidade, né, na nossa cabeça. Isso fica meio complexo, meio assim abstrato, né? Nossa, a espiritualidade é algo muito abstrato, e isso até pode fazer a gente ficar estagnado nessa área. Então, como consequência, a gente pode deixar essa área da nossa vida para lá, porque de tão complexa, então eu vou deixar para lá, né? Eu nem sei o que fazer. Às vezes a gente não se conecta mais com nenhuma igreja, então a gente fala, vou deixar para lá, tá? E aí foi meio que isso que aconteceu comigo. Então, eu vim de uma família onde o meu pai não frequenta assim nenhuma igreja, ele se diz católico, mas não é praticante. A minha mãe tinha vontade de ir na igreja evangélica, né? Acho que eu já contei essa história aqui, não sei se vocês sabem, mas a minha mãe, ela tem muita vontade de ir na igreja evangélica e meu pai não gosta. Então, esse é um tema bem, bem profundo, né, pra gente falar aqui hoje, mas só dando essa pincelada, que o meu pai ele não gosta, então a minha mãe, ela não pôde ir na igreja que ela gostaria de ir. E aí eu cresci indo na igreja católica, e quando eu me mudei, né, fui morar sozinha, eu comecei a ir na igreja evangélica, mas só que aquilo nunca preencheu assim, meu coração de falar assim, nossa, olha, realmente, assim, é isso aqui, a minha vida tá aqui, sabe? Nunca foi essa coisa, assim, tão completa pra mim, tá? No meu caso, eu tô trazendo aqui a minha experiência de vida. Nunca foi essa coisa de falar, nossa, olha, é isso aqui. Porque eu me questionava, eu comecei a trazer uns questionamentos do tipo, olha, nós somos cristãos, né? Eu sou cristã. E eu ia numa igreja cristã. E aí eu comecei a questionar se só existia essa verdade absoluta. Porque na minha cabeça não fazia sentido. Os cristãos, eles são cerca de 33% no mundo. E aí eu falava, gente, como pode só essa igreja aqui ser a verdade absoluta do mundo? E as outras pessoas, e os muçulmanos, os hindus, será que esse povo tudo vai pro inferno, né? Até então eu acreditava também nessa coisa do céu e inferno. E isso não encaixava para mim. E aí foi aí que eu comecei então a questionar sobre essas dúvidas que eu tinha. Falar, poxa, mas será que existe só essa verdade? Será que é só isso aqui? Será que é só essa igreja aqui que é a certa? Então esses questionamentos começaram a florescer dentro de mim. E aí quando a gente começa a se questionar, né, a gente está se abrindo para o novo, né, a gente está questionando as nossas crenças. E eu tô falando aqui não só das crenças religiosas, mas crenças mesmo, né, enraizadas em nós. Então eu comecei a ter esses questionamentos. E aí, como a igreja evangélica não me preenchia tanto, e eu também não tinha vontade de ir em outra igreja, nem na católica, eu deixei de ir, deixei de frequentar. E aí eu comecei a me denominar assim, nossa, minha espiritualidade tá zero. Tem alguns exercícios, né, que eu fazia, em alguns treinamentos, enfim, que eu participava muito. E, por exemplo, a Roda da Vida, que é um exercício bem conhecido, a gente vai dando nota para cada área da nossa vida, de como está essas áreas da nossa vida. E na espiritualidade, eu lembro que eu sempre dava, tipo, nota 0. Porque, lembre-se que o meu conceito de espiritualidade, lá atrás, era frequentar uma igreja. Era isso que eu achava que era espiritualidade. E como eu, então, não estava frequentando nenhuma igreja nesse momento, porque eu tinha, né, não estava fazendo sentido para mim frequentar, eu comecei a ter todos aqueles questionamentos, eu parei de ir, então eu me dava nota 0, porque eu falava, não, espiritualidade, para mim, não tô praticando,
né? E para mim também não era suficiente, tipo, só rezar à noite, ter aquela conexão assim com Deus, também não estava suficiente para mim. Eu não achava que era considerado, né, para ser espiritualizada, só rezar em casa. E aí eu me dava então essas notas baixas nessa área. E eu queria priorizar outras áreas, eu, né, queria ter sucesso na minha carreira, eu queria ser bem sucedida financeiramente. Deixa eu desligar essa música aqui. E eu comecei então a priorizar outras áreas. Nossa, carreira, olha, eu quero me dar bem na carreira, e faz treinamento para carreira, e muda de carreira, e as coisas não dão muito certo, né? E a gente patina e sofre, e você tenta de novo. Comecei nessa busca assim frenética. Só que quando a gente não está no caminho, a vida vai dando sinais, a vida vai mostrando pra gente, vai dando uns chacoalhões, né? E o meu chacoalhão foi através de que as coisas não davam certo, não estavam indo conforme eu gostaria. E aí foi muito natural. Eu comecei a me interessar por uma nova espiritualidade, assim, digamos. Eu comecei a estudar muitas coisas de desenvolvimento humano ao mundo energético e ao mundo espiritual. Eu acho que é tipo uma escadinha, né, de temas, e eu comecei pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento humano, e aí daquilo ali já foi me surgindo outras coisas, né, sabe? Internet, que é assim, você se interessa por um tema, aí eles te sugerem. Acho que deu uma travadinha aqui. Acho que voltou agora. Tô aqui com o meu chazinho. Então eu comecei nessa escadinha, com autoconhecimento, autodesenvolvimento, curas energéticas, mundo espiritual. Então foi aí que foi me apresentando, né? Eu fui sendo apresentada para esses assuntos, e isso foi muito natural, tá? Eu não fui atrás disso, eu nem imaginava ir atrás dessas coisas, de estudar sobre isso, mas, né, eu acho que eu deixei as coisas fluírem. E quando a gente deixa as coisas fluir na nossa vida, aquilo que tem que chegar para nós, chega. Então foi isso que aconteceu comigo, e eu comecei a me interessar por essa espiritualidade. E aí eu vou entrar então, olha, nos 3 tipos de Deus, que foi esse caminho que eu fiz e que chegou até esse Deus que hoje eu considero na minha vida, dessa espiritualidade que eu vivo. Então, o que é espiritualidade, na verdade? Espiritualidade é a propensão que o ser humano tem de buscar algo que está além do que ele vê aqui no físico, de buscar algo que está intangível, que é invisível. Então, desde sempre, as raças, elas vêm buscando essa conexão com algo maior, acreditar que tem algo muito além dessa nossa vida aqui, nos dá uma força extra. É isso que as pessoas buscam, né, em Deus, na espiritualidade. Buscam uma força extra, buscam, na verdade, uma explicação. Nós queremos entender, né? A gente quer entender, a gente tem essa curiosidade. Eu sou muito curiosa e eu tenho essa curiosidade de entender tudo o que está acontecendo nesse mundo que é invisível. Porque também era um paradigma assim, que eu tinha de falar, não pode ser que exista só isso aqui que eu estou vendo. Não é possível que exista só esses livros aqui, que entre mim e essa estante não exista nada. Isso não fazia sentido para mim. Então, a espiritualidade é a gente querer compreender essas coisas que estão invisíveis, né? Compreender esse intangível. Para mim, então, a espiritualidade tem essa denominação. E aí, então, as pessoas sempre quiseram buscar Deus. De alguma forma, elas precisavam acreditar em algo maior do que elas. E aí a gente entra, então, no primeiro Deus. Então, eu vou apresentar hoje os 3 tipos, né, de ver Deus. E a evolução dessa visão ao longo do tempo. Então, a gente tem o primeiro tipo de enxergar Deus, que é o Deus máquina. O Deus máquina era lá daqueles primórdios, na época onde tinham as grandes mitologias, né, que nasceram as mitologias. E o Deus máquina, ele era aquele Deus que fazia esse papel braçal mesmo. Então existia o Deus Sol, por exemplo, e eles acreditavam que Deus, o Deus do Sol, pegava o Sol de manhã, botava lá no céu e à noite levava o Sol embora, então era o Deus do Sol. Eles acreditavam também que tinha o Deus da primavera, o Deus do outono, que levava embora, tipo, o outono,
e o deus da primavera que vinha e trazia o deus da primavera, né? Trazia a primavera. Aí tinha o deus das águas, né? O deus do céu, o deus das plantas, enfim. Então, a visão que essas pessoas lá nesses primórdios tinham de Deus era do Deus máquina, esse Deus que só trabalha, né? Tipo, ele leva e traz, né? Ele traz a colheita da plantação, né? Ele traz a chuva. Então era esse conceito de Deus máquina. E depois veio a Idade Média, e aí houve uma evolução desse Deus, né? A humanidade está em constante evolução, em constante aprendizado, né? Então isso é natural. E aí veio essa próxima forma de ver Deus, que é o Deus humano. Porque na Idade Média, né, começaram então a ter os interesses pessoais, né, do governo, né, começou a ter interesses pessoais, e aí que surgiram, né, as religiões propriamente dita, as igrejas, e os governos, né, eles tinham que dominar a população. Então, aí eles começaram a usar esse Deus humano como uma forma de botar medo mesmo nas pessoas, de punir as pessoas. E aí veio esse conceito de Deus humano, que era o Zeus. Então, o que é um Deus humano? É com todas essas as coisas que a gente tem. Tipo, a gente julga, então a gente coloca também como Deus julgador, né? Ah, nossa, Deus tá lá, ó. Deus é um hominho que está lá no céu, que está lá olhando aqui a gente, olha, o que você está fazendo? Vai te punir. Nós, humanos, somos pessoas, né, vingativas, que punem os outros. E a gente, então, humaniza esse Deus como um Deus também que pune as pessoas, né? Que julga a gente, que quer ver nosso sofrimento, né? Que julga e que pune, que condena e que nos deixa assim abaixo de zero, que nos traz sofrimento. Então, esse foi o conceito aí de Deus que permeou por muito tempo. Gente, tô com incenso aqui que tá me afogando. Deixa eu passar ele pra cá. Olha aqui que bonitinho meu incenso. Deixar ele pra cá que tô afogado aqui na fumaça. Esse incenso tem um cheiro maravilhoso. Depois eu vou indicar pra vocês. Porque assim é o incenso que eu mais amei na vida até hoje. Bom, então depois as coisas foram evoluindo, né? Naturalmente, a sociedade vai evoluindo. E hoje a gente tem uma visão do Deus cósmico, tá? E não que hoje deixou de existir a visão desse Deus Zeus, tá? Hoje em dia ainda tem muito ainda, só que a gente já tá numa transição e muitas pessoas, né, já estão com uma visão diferente de Deus, dessa terceira forma de ver Deus, que é o Deus cósmico. O que é esse Deus cósmico? É um Deus que permeia todas as coisas, tudo. Deus está na nossa saúde, está em todas as áreas da nossa vida. Então está na saúde, nos relacionamentos, está no nosso trabalho, né? Está nos nossos hobbies, no nosso lazer, ele está em tudo, ele está na nossa casa, Deus está nos tijolos, Deus está na minhoca, Deus está em todas as pessoas. Então esse conceito mais atual desse Deus cósmico é esse Deus que está em tudo. E Deus está em nós. É um conceito de que Deus está dentro de nós, que nós somos fractais de Deus. E o que é isso? Como assim, Selma? Deus, ele é o todo. E tem uma analogia que eu gosto muito, né, que é da laranja, a semente da laranja. Imagine que Deus é a semente da laranja. E a gente planta essa semente e ela germina. À medida que ela vai germinando, quando ela vai, né, surgindo ali da terra, aquela semente ela deixa de existir. Se você cutucar a terra ali, se você for procurar essa semente, você não vai mais encontrar essa semente no solo. A semente sumiu, ela se tornou aquela planta, ela se tornou ali a raiz, o caule, as folhas, e de repente aquele pé daquela fruta está dando laranjas. Só que não se encontra mais aquela semente da laranja. Mas não é porque nós não encontramos essa semente da laranja que aquilo deixa de ser uma laranjeira. Aquilo continua sendo uma laranjeira. E assim para sempre. Se você plantar de novo uma outra semente dessa laranja que foi produzida ali, ela vai de novo sumir na terra, aquela semente, e ela vai germinar uma nova laranja. Então isso que é ser um fractal de Deus.
Se a gente procurar em nós aqui, deixa eu ver onde que tá Deus, deixa eu abrir meu corpo aqui, deixa eu ver se eu acho Deus. Será que Deus é um pedacinho da minha carne aqui? Não, Deus não tá aqui, né? Não é um pedacinho aqui, mas nós temos Deus em nós, porque nós somos filhos de Deus, nós somos filhos dessa semente de laranja. Nós somos essa semente de laranja, que um dia era semente, que germinou e que agora virou um pé de laranja, que está produzindo frutos e que de novo pode ser plantado novas sementes. Então, por isso que nós somos deuses, por isso que Deus está em nós. E aí, então, é esse conceito desse Deus cósmico, que permeia tudo e que está em nós também. Então, hoje, é nesse Deus que eu acredito. Eu não acredito num Deus que pune, num Deus que vinga, porque isso seria pensar que Deus é como eu julgo, eu quero ser vingativa, né? Eu quero punir, quando eu vejo algo que está indevido, eu quero punir. Então, eu não acredito mais nesse Deus que pune dessa forma. Eu também não acredito mais naquele céu e inferno que eu tinha aquela visão. Eu realmente achava, gente, eu queria que você pensasse aí agora, resgata aí, o que você pensava, ou talvez o que você pensa ainda até hoje, sobre céu e inferno. Você realmente acha que o céu é um lugar? Eu achava isso. Eu achava que o céu era realmente um lugar que a gente realmente subia, que era, sabe, aquele cenário lindo, né, de nuvens muito fofinhas. E eu achava que o inferno era realmente o caldeirão. Eu achava isso. Eu queria que você pensasse agora, o que você acha, o que você achava. Porque eu aprendi com essa visão, assim, tipo, isso é muito literal, né? O céu, realmente, o céu tá lá, no céu ali, ó. Naquele céu azul que a gente vê, o céu está ali. E o inferno tá em algum lugar, não sabemos onde, mas é um caldeirão. E aí, quando eu comecei a estudar todas essas coisas e me questionar, eu comecei a entender muito. E comecei a entender até que o céu não é azul, tá? Se a gente for subindo, a gente não vai encontrar uma camada azul, tipo como se fosse um pano assim, azul, né, lá em cima. Não existe isso, né? Lá pra cima tem tanta coisa e o azul é somente o que a nossa visão limitada consegue enxergar, né? Então, olha quantos questionamentos, né, que a gente pode ir fazendo para ir trazendo as nossas verdades, para ir trazendo aquilo que faz sentido para nós. Então, hoje, quando eu falo, né, de espiritualidade, eu gosto de trazer que é aquilo que faz sentido para você. Se para as pessoas faz sentido ir à igreja, se elas se sentem espiritualizadas indo para a igreja, eu não digo que isso é errado. Se ela acredita nesse Deus que é humano, né, que é humano, Deus, tá tudo bem, cada um tem as suas necessidades, né? Cada um está em um estágio da vida e não tem certo nem errado. Então, espiritualidade para mim é viver aquilo que faz sentido para você. Mas a gente precisa estudar e conhecer mais para a gente começar a questionar as coisas e não aceitar verdades, né, prontas, não aceitar crenças que talvez não foram nem faladas, nem ditas para nós, como foi o meu caso, né, que eu acho que ninguém falou para mim diretamente que espiritualidade era ir na igreja. Só que eu compreendi isso de alguma forma. Então, a gente precisa trazer esses questionamentos para nossa vida. Então, para a gente trabalhar essa espiritualidade, é preciso estudar, sim. E é o que eu faço muito. E é o que eu tenho feito aqui, que é compartilhar isso que eu tenho estudado. Eu já estudei tanto, fiz tantos cursos, li vários livros. E o que hoje toca o meu coração é vir aqui compartilhar, né, de uma forma simples, as coisas que eu aprendi, né, aquele básico que eu aprendi, eu quero vir aqui e compartilhar, porque é uma forma de você aprender também aquilo que eu aprendi. E aí você vai vendo, sabe, o que faz sentido para você ou não, quais são as suas necessidades. Porque ir ou não a uma igreja é muito relativo. Eu gosto de comparar isso ao trabalho de home office. No ano passado, né, a gente viveu aí uma experiência, muitas pessoas, de trabalhar em casa. Só que aí para trabalhar em casa, as pessoas tiveram que se adaptar. Então, muita gente foi fazer alguma reforma em casa, fazer uma mesa tipo de escritório, compraram cadeiras de escritório, né, tiveram que melhorar a iluminação, enfim. Muitas pessoas tiveram que colocar uma internet melhor nas suas casas, porque tinham que fazer reuniões online, né, com as outras pessoas. Então, para trabalhar home office, as pessoas tiveram que criar toda uma estrutura para que aquilo funcionasse.
né, tiveram que dar algum comando para os filhos, por exemplo, para os filhos ficarem mais no quarto, tiveram que arrumar uma atividade para os filhos, para que eles não fizessem barulho na hora das reuniões. Então, foi preciso criar toda uma estrutura em casa. E teve gente que não gostou disso. Eu sei de pessoas que falaram, nossa, eu prefiro ir para o escritório. No meu caso, eu amo trabalhar de casa, tá? Eu consigo me concentrar, eu consigo produzir bem em casa, mas teve gente que não conseguiu fazer essas atividades, não conseguiu ter produtividade. Então, elas preferiam ir para o escritório. E aí, a mesma coisa, a igreja. As pessoas que conseguem, em casa, ter esses rituais, vamos chamar isso de rituais, né? Porque para você trabalhar a sua espiritualidade, você precisa estudar, né? Você precisa ler. No mínimo, você também precisa, se você não quiser ler, você precisa ouvir vídeos, você precisa estudar alguma coisa, fazer algum curso, ouvir vídeos lá do YouTube gratuitos. Você precisa ter o seu momento de conexão com esse ser maior, né? Com Deus, com essa força maior, porque a espiritualidade é isso, né? Buscar essa força maior que existe para a gente poder conseguir viver a nossa vida de forma harmônica. Então você precisa ter ali o seu momento de silêncio, o seu momento de meditação, de oração. Você precisa trazer isso para os seus filhos e para a sua família. Você precisa ensinar isso para os seus filhos, sabe? Quando eu falei que isso nunca foi pauta na mesa do café e do almoço na minha casa, que a gente nunca falou sobre isso. Então, talvez você precise criar esse hábito de falar com os seus filhos sobre esse assunto, de trazer algum ensinamento. Então, nem todas as pessoas vão ter essa paciência ou vão conseguir estabelecer esse ritual em casa, né? Estabelecer esses horários, toda essa dinâmica. E aí, essas pessoas, então, que não conseguem, talvez elas ainda precisam ir à igreja. Porque ir à igreja é como ir trabalhar no escritório. Que chega lá, você tem o lugar de sentar, você senta lá e você ouve, você tem o horário que é para cantar, você tem o horário que é para fazer a prece, o horário que é para pedir o perdão, o horário que é para você comunicar com as pessoas ali ao seu redor, né? Fazer essa amizade, enfim, ter essas novas conexões. Então lá você já tem os rituais certinho. Acho que travou. Tinha travado ali. Então lá você consegue ter esses rituais certinho, né? E em casa você precisa ter essa disciplina. Então eu não julgo, eu não condeno, eu não digo que é certo nem que é errado as pessoas irem na igreja, ter uma religião. Não é certo nem errado. Isso vai da necessidade de cada um, daquilo que faz sentido para cada um. Então o que eu tô trazendo aqui também não é uma verdade absoluta para você fechar os olhos e falar, não, a Selma também tem razão, olha agora, ó. Eu acreditava naquilo, agora eu tô acreditando nisso aqui que a Selma tá falando. Não é isso também que eu quero. Eu quero que você me ouça e que você tire as suas próprias conclusões. E que se você tiver algum questionamento, você mergulhe para você entender isso. Que você possa estudar, que você possa até me perguntar, me questionar, né? Falar que eu posso estar errada, enfim. Você tem todo o direito de questionar as coisas, você tem todo o direito de estudar por si próprio, de chegar às suas próprias conclusões, de entender a sua própria verdade, tá? Bom, então, olha, no que eu acredito hoje? Hoje eu acredito nesse Deus cósmico que permeia todas as coisas, que está em todas as pessoas e que nós somos um todo, que tudo que eu faço mexe com o outro. Né? Nesse mundo invisível aqui, que eu não tô vendo nada aqui, olha, que tá aqui entre mim e o teto, existe muitas coisas, existem muitos emaranhados, muitas energias, muito fluxo cósmico que está passando por aqui, muitas energias. Então, tá tudo interligado, nós somos interligados. Então, se eu faço alguma coisa, eu interfiro em você. O fato de eu estar aqui fazendo essa live agora está interferindo em você. Isso aqui pode mudar em uma vírgula o curso da sua vida. Porque qualquer coisa que você escuta na sua vida, qualquer pessoa que você cruza na sua vida, pode mudar o rumo da sua vida, sabe? Eu gosto de comparar quando você faz uma parada numa padaria de manhã. Você pode mudar o rumo da sua vida a partir
daquela pausa sua ali na padaria. Porque a partir dali você pode encontrar uma pessoa diferente, você pode ter se livrado de alguma coisa grave, né? Você vai chegar 5 minutos depois, né, naquele local que você vai chegar, no seu trabalho, enfim, e você pode viver uma situação completamente diferente na sua vida a partir de uma vírgula. Então, eu considero isso, olha, que se eu estou aqui falando hoje, provavelmente eu vou mudar uma vírgula na vida das pessoas, ou pelo menos de uma parte das pessoas. Então, eu acredito nisso, de que nós estamos todos interligados e de que a gente tem que pensar nas nossas atitudes para, né, que interfira de forma positiva na vida das outras pessoas. E eu também acredito que nós estamos aqui para evoluir. E com isso, eu acredito que nós somos seres que vivemos várias vidas humanas, mas nós temos uma única vida, que é a nossa alma. Essa é a nossa única vida. Então a gente tem que pensar muito no que a gente está fazendo com a nossa alma, né, com a nossa vida, porque isso é um histórico. É um histórico que a gente traz desde lá dos primórdios e a gente vem evoluindo. Então, vamos tomar cuidado com o que a gente está escrevendo na nossa história, porque essa história vai ficar marcada para sempre na nossa alma. E a gente veio aqui sempre para melhorar e não para julgar as pessoas. Todas as pessoas que a gente encontra na nossa vida, elas estão ali por algum motivo, estão ali para ensinar algo, estão ali para ser nosso espelho. Então eu acredito muito que a gente possa ser melhor a cada dia, e espiritualidade é ser melhor a cada dia, é evoluir, porque a gente está com a nossa alma a caminho da luz, a caminho, né, desse poder maior. Cada dia que passa, a gente tem a oportunidade de chegar mais próximo de Deus. E eu posso dizer, posso afirmar com total certeza de que hoje eu sou muito mais conectada com Deus do que antes, quando eu ia na igreja. Hoje eu sinto que Deus está muito próximo de mim. Antes eu tinha essa visão desse Deus longe, eu falava, nossa, tipo, parece assim, nossa, eu tava pedindo uma coisa para Deus, mas assim, tá lá longe, né? Será que ele tá me escutando? Hoje eu sei que Deus está muito perto de mim. Hoje eu compreendo que ele está comigo a todo momento. Inclusive Cristo também. Cristo, né, parecia uma figura assim, tipo, ai, nossa, parece que até dá de duvidar que Cristo existe, né? Parece que é assim, nossa, Cristo já existiu na Terra. Parece uma coisa assim tão distante, né? E quando eu comecei a estudar tudo isso, eu tô lendo as Cartas de Cristo, por exemplo, que está sendo uma experiência fantástica para mim, poder ler esse livro. Eu sinto que Cristo está muito mais próximo de mim hoje. Eu sei que ele pode estar próximo de mim. Não é uma coisa assim, nossa, Cristo nunca vai vir, tipo, o Espírito, né, de Cristo nunca vai, né, se aproximar de mim. Hoje eu sei que Jesus Cristo pode se aproximar de mim, que ele pode estar perto de mim, que ele pode estar me ouvindo, porque eu compreendi várias coisas por outro ângulo. Eu compreendi um pouquinho, viu? Tô falando assim que eu compreendi, mas eu compreendi muito pouco ainda, porque o que eu tenho que estudar ainda é muito, né? E todos nós, né? Temos muito ainda a aprender. Mas esse pouco que eu aprendi, eu pude ter uma outra visão e compreender as coisas por um outro ângulo e sentir que esse mundo espiritual, que Deus, que Jesus Cristo, que os anjos, que os arcanjos, que os guias, eles estão muito próximos de mim, sabe? E assim, nas terapias, enfim, que eu atendo e que eu sou atendida também, porque eu amo fazer as terapias, já me foram reveladas várias coisas a respeito também de Jesus Cristo, a respeito dos meus guias, e tudo isso, então, faz com que eu me aproxime cada vez mais desse fluxo cósmico, sabe? Que eu me aproxime cada vez mais desse poder que tudo pode. Ai, é maravilhoso isso, gente, eu amo muito. Então, se você ainda, né, não está sentindo que você está no seu caminho espiritual, reveja então esses pontos, olha. Será que o que você precisa? Né? Para você, é necessário ir a uma igreja? Você acha que você gostaria de estudar mais sobre essa espiritualidade com maior liberdade? Porque há um tempo atrás a gente não tinha liberdade de nada, né? Naquelas épocas onde se você fosse pego estudando um livro, você era preso, você era até morto, né? Então hoje a gente tem essa liberdade. E aí hoje, então, você quer fazer uso dessa sua liberdade, estudar?
A meditação também é uma forma de se conectar com a espiritualidade, né? Ficar em silêncio, ouvir. E tem uma coisa muito importante para a gente se conectar com a espiritualidade, que é o sentir. Todos nós temos nosso sentido empático, todos, assim, acho que 99,9%, sabe? Sentido empático é quando alguém, assim, dá uma topada no pé, assim, na mesa, e a gente sente aquela dor, a gente fala, ai, que dor. A gente tá sentindo a dor do outro. Então esse é o sentir. Isso nos conecta com a nossa espiritualidade, o sentir. Você sentir Deus, você sentir esse fluxo, você sentir Cristo, você sentir as coisas acontecendo ao seu redor. Então o sentir, ele é um ótimo termômetro para você medir, para você ver se a sua espiritualidade, se você está nesse caminho espiritual, se você está sentindo aquilo que está ao seu redor, se você sente isso que está invisível aos teus olhos. Então é um bom caminho para você começar a se conectar com a espiritualidade e entender que não tem nada de complexo na espiritualidade. Simplesmente foi um tema que não foi tão falado na nossa vida, não foi algo colocado as cartas na mesa para que a gente entendesse, mas sempre é tempo da gente estudar. E como a espiritualidade está em tudo, Deus está em tudo, é muito fácil da gente se conectar, porque se você olha para o seu trabalho e você vê aquilo como algo espiritual, você está conectado com a sua espiritualidade. Qual é o propósito de você estar lá no seu trabalho? Qual é o propósito daquela empresa que você está? Quem essa empresa está ajudando? O que a sua atividade ali dentro ajuda? E aí, se você olha para o seu relacionamento, você entende o seu cônjuge como alguém que está ali para ensinar coisas para você, que você e o seu cônjuge estão em uma evolução e que ambos estão se ajudando para que vocês evoluam. Se você olha para todos os seus problemas e diz assim que tudo está certo, de que todo esse problema que está te acometendo, ele está certo, ele está no lugar certo, no tempo certo, de que e você confia que os problemas vão ter soluções, você está vivendo a espiritualidade. Se você olha para o seu filho e vê o milagre da vida, você está vivendo espiritualidade. Olhe para o seu redor todo, olha para a natureza e veja todos os mistérios, os milagres da natureza. Você vai estar vivendo a espiritualidade. Então, olhe para tudo e veja a espiritualidade em tudo. Isso torna esse tema muito simples de viver. A gente pode ver a espiritualidade em tudo. Se você faz uma viagem, essa viagem pode ser uma viagem espiritual. Né? O que você vai fazer nessa viagem? Como que você vai se conectar com essas novas pessoas, com esse novo lugar? Quando você navega na internet, isso pode ser espiritual. Quando você conversa com um amigo, isso pode ser espiritual, porque a partir daquilo que sai da sua boca, né, um conselho, isso também é algo espiritual. Então olhe para tudo e veja a espiritualidade em tudo. No seu sono, você pode também ver essa espiritualidade. No nosso sono, a gente desdobra, vai para lugares limpos e maravilhosos. Então você pode desenvolver a sua espiritualidade no sono, nas suas orações. Quando você está limpando a sua casa, isso pode ser espiritual. De você estar sendo grata pelo aquilo que você está tendo, de você agradecer, de você ter o seu cantinho. Tudo isso é espiritual. Manter o ambiente organizado é espiritual também. Quando a gente mantém a nossa casa organizada, quer dizer que a nossa vida está organizada, quer dizer que o nosso interior está organizado. E essa organização também é espiritualidade. Tudo é espiritualidade. Quando você se alimenta, isso também é espiritualidade. Você está colocando para dentro do seu corpo energia. Alimento é energia. E aí, se você se alimenta de coisas puras, de coisas naturais, isso também é espiritual. Olha quanta coisa que a espiritualidade está, quanta coisa que a espiritualidade está presente. E a gente pode ver ela a todo momento, nas nossas escolhas. O que você está escolhendo para sua vida? Você está escolhendo coisas boas para sua vida? Será que quando você quer assistir televisão, será que você está escolhendo coisas boas? Quando você opta por assistir um tipo de filme, um tipo de programa, ler um tipo de livro, ter certas amizades, ou ter certos relacionamentos amorosos, quando você opta por trabalhar aqui ou não ali, quando você opta por sair do seu emprego que não está sendo mais ético para você, são escolhas e você pode escolher espiritualmente falando, de forma elevada, sabe? De forma que
que te conecte com essa verdade pura, com o amor incondicional de Deus, de acordo com esse fluxo cósmico. Você pode fazer essas escolhas de forma muito elevada, e tudo isso é espiritualidade. Faz sentido? Tô vendo aí vários coraçõezinhos, que alegria, muito obrigada, gente. Eu amo os coraçõezinhos, porque quando tem coração, acho que vocês estão gostando, né? Bom, vou então falar aqui agora do que é o presente, né? Eu já falei lá no começo, se você não estava, que eu tenho uma playlist agora no Spotify com músicas que elevam a sua vibração. Então é só você procurar lá Espiritualidade para Iniciante lá no Spotify e curtir as músicas que eu coloquei lá. E o segundo presente é o seguinte, esse é muito mara, gente. Eu estou preparando uma limpeza, um ritual de limpeza energética para sua casa, para o seu ambiente. Mas não é uma limpeza de tipo, ó, tira essa cadeira daqui, coloca ali, não. É uma limpeza energética que você vai fazer para tirar da sua casa todas as memórias ancestrais que ela tem. Mesmo que essa casa foi construída por você, a sua terra, né, o terreno que você comprou em algum momento ou que você ganhou, essa terra ela tem uma memória energética. E esse exercício que eu estou preparando e que eu vou disponibilizar, ele é para essa limpeza energética das memórias da sua casa ou do lugar que você quiser. Você pode fazer essa limpeza das memórias no seu trabalho, né? Se você tiver uma empresa, por exemplo, você pode fazer tranquilamente, você pode fazer no lugar onde você mora, enfim. Você pode indicar para outras pessoas, para os seus pais, por exemplo, fazer na casa deles. E vai estar disponível a partir de amanhã. Então, olha, eu vou avisar aqui nos stories, aqui no Instagram, o horário que estiver já disponível para vocês irem lá e assistir, tá bom? E depois eu vou fazer outros rituais de limpeza energética também do corpo, dos nossos chakras, enfim. Vai ter aí vários rituais, exercícios para a gente fazer essa limpeza. Então tudo isso é para fazer essa limpeza energética. E a gente vai começar a fazer essa limpeza energética na nossa casa, nesse ambiente, né, que a gente mora ou no trabalho, tá? Amanhã vai estar disponível. Ó, a Brigitte está perguntando onde que acha. Vai estar disponível na minha bio. Eu vou deixar o link lá. Aí eu vou avisar nos stories quando já estiver disponível, tá? Porque eu tenho que subir o vídeo, enfim, disponibilizar, mas eu vou avisar e vai estar lá na bio. Ah, Simone, gente, tá cheio de gente aqui colocando coraçãozinho. Eu amo muito, muita gratidão por todos que estão aqui, todos que passaram aqui, por todos que vão assistir depois. Eu sou muito, muito grata mesmo. Não sei, né, se vocês fizeram algumas perguntas aqui pra cima, porque assim, eu não consigo falar e olhar as perguntas, tá? É um defeito que eu não consigo. Então, se alguém perguntou alguma coisa, me perdoe por não ter respondido. Qualquer coisa vocês podem perguntar pra mim. Pergunta pra mim no post ou no meu direct, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida, que eu respondo, tá? Depois. Ah, Joinville, Santa Catarina, meu Deus, que chique! A Marilene, ai, que sonho, olha, ir lá pra Santa Catarina, viu? Quem sabe um dia. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, podem me perguntar que eu respondo. Eu também abri uma caixinha para perguntas, para eu responder aqui na live. Então, o tema que estava alinhado com o que eu ia falar, eu já embuti aqui no conteúdo e já falei as dúvidas que foram mandadas lá na caixinha. O que não estava, Pernambuco também, ai, que top! Então, o que não estava alinhado com o conteúdo que eu ia falar aqui hoje, depois eu respondo, tá? Eu vou programar outras lives e aí eu respondo essas dúvidas que vocês me deixaram na caixinha, eu respondo nas outras lives para ficar tudo alinhadinho, sabe? Os temas com cada dia, pra gente não misturar. Mas valeu muito as perguntas que vocês me mandaram e já estão anotadas para serem respondidas posteriormente nas outras lives, tá bom? Ó, beijo enorme, linda semana para vocês, viu? Semana abençoada. Espero que tenha ajudado, viu, vocês? Pelo menos aí uma vírgula, tá bom? Boa noite. Beijos. Natal, Rio Grande do Norte, gente, só lugar top. E eu tô aqui em Minas Gerais, gente. Também é maravilhoso, né? Minas Gerais. Mas quero conhecer todos esses lugares aí. Beijos.